Olá de novo, esse aqui é o nosso segundo vídeo da aula 8. Agora eu vou fazer o exercício 13. O exercício 13 ele parece ser um pouco diferente, mas é a mesma coisa. G, ele dá uma função G de P e Q, que é igual a P à quarta menos P quadrado vezes Q à quinta ou à terceira no ponto 2 e 1. E o vetor, ele dá um vetor pra gente, ele pede pra gente calcular a derivada direcional no ponto dado e na direção do vetor v. Ele dá pra gente o vetor i mais 3j. Se separarem, esse vetor não é unitário, né? Então, antes de eu encontrar o nosso vetor unitário, eu vou encontrar primeiro as nossas derivadas, como eu geralmente sempre faço. Então, perceba que a nossa função não é uma função f e nem depende de x e y, né? Mas a gente faz a mesma coisa, a gente deriva a função em relação à primeira componente, depois à segunda componente, e quando a gente for multiplicar com o nosso vetor unitário, a gente pega sempre a componente i, ou seja, a primeira componente, e multiplica com a primeira derivada, e a derivada da segunda componente com a segunda componente do vetor unitário. Mas eu fazendo aqui vocês vão entender. Tá, então o que eu vou fazer? Vou derivar g em relação a p, que é a primeira variável, né? Então, derivada de uma soma, então vou derivar o primeiro termo, então vai ficar 4, p a terceira, menos 2 vezes p, e como que a terceira é constante, eu só multiplico aqui na terceira, beleza? E eu vou precisar também derivar a função g em relação a q, né? Constante, zero. A gente vai ficar com menos p quadrado, que é constante, né? Menos p quadrado. E a derivada de q ao cubo fica 3. Vou multiplicar aqui mesmo. 3 vezes q quadrado, né? Eu acho que eu já vou aplicar o ponto também, para a gente não precisar reescrever isso depois. Então, g de p no ponto 2 e 1, que é o ponto que ele nos deu, vai ser, deixa eu ver, 4 vezes 2 a terceira dá 8, né? Então, 4 vezes 8, menos 2 vezes p, que é 2, vezes q, que é 1. 1 ao cubo continua sendo 1. Então, só vou escrever aqui. Tá. Então, a gente vai ter 4 vezes 8, 8 16, 24, 32. 32 menos 4 vai ficar 28, né? E g de q do ponto 2 e 1 vai ser menos 2 vezes ao quadrado, 4, vezes 3, vezes q quadrado, é 1, né? 1 ao quadrado. E a gente tem que o nosso derivado em q no ponto vai ser menos 12, né? Beleza? Tranquilo, né? Tá. E antes de eu encontrar nosso derivado direcional, que é que o exercício pede, né? Eu vou primeiro encontrar nosso vetor unitário. Vou escrever aqui do lado, porque cabe, né? Então, o que eu faço para encontrar o vetor unitário a partir desse vetor? Como vocês devem ter visto lá em álgebra linear, ou álgebra linear não, é geometria analítica, eu tenho esse vetor aqui, que ele tem componente 1, opa, 1i, né? Mais 3j. Para me encontrar o nosso vetor unitário, eu pego os nossos termos e tiro a norma dele, né? E a norma, como vocês lembram, norma ou módulo é 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que no caso são as componentes i e j ao quadrado, né? Somadas e tiradas de uma raiz. Então, eu tenho que
9 ao quadrado dá 9, ou 3 ao quadrado dá 9 e 1 ao quadrado dá 1. Então dá raiz de 10. Então a primeira componente vai ser 1 sobre raiz de 10 i, né? Mais 3 sobre raiz de 10 j. E esse é o nosso vetor unitário. Então, para mim encontrar o nossa derivada direcional no ponto 2 e 1, a gente multiplica nossa função, e não é g, é f, né? É g. Deixa eu, só para deixar marcado. Tá. Então a nossa derivada de g em relação à sua primeira componente, que é p, deu 28, né? 28. E a gente multiplica com a primeira componente do nosso vetor unitário, que é 1 sobre raiz de 10. Beleza? E soma com a derivada da função em relação à sua segunda componente, que no caso vai dar 12, então menos 12. E multiplica com nossa segunda componente do vetor unitário, que no caso é 3 sobre raiz de 10. Como a gente fez uma multiplicação com os vetores, as componentes i e j sumiram, né? Então, beleza. Tá. Acho que eu só preciso simplificar isso aqui agora. Então, vou arrumar isso aqui primeiro. Menos 12 vezes 3 dá menos 36, né? 3, 2, 3 dá 36. E ele é negativo. Eu vou somar com 28, né? Então, 36 menos... ou 28 menos 36 dá du de g no ponto 2 e 1. Dá menos 8, né? Menos 8. 36 menos 28 dá 8. Sobre raiz de 10. E essa é a resposta do nosso exercício. Tá. Agora eu vou fazer o exercício... Deixa eu ver. 7 minutos. Acho que dá pra fazer o exercício 17 também. Deixa eu fazer em outra folha, porque senão vai ficar muito... presa. Tá. Então, o exercício 17, ele pede o seguinte. Ele pede a mesma coisa, para a gente encontrar a derivada direcional no ponto pelo vetor v. E no caso, a nossa função agora é uma função de r, s e t. Onde nossa função é ln de 3r mais 6s mais 9t. Esse é o argumento do nosso ln. No ponto 1, 1 e 1, bem tranquilo, né? E o vetor é 4i mais 12j mais 6k. Um vetor tridimensional, né? E de forma alguma ele é unitário, tem uma componente aqui que é 12. Tá. O que a gente faz? Derivamos a função em relação às suas três componentes agora, né? Então, isso aqui seria uma função de 4 dimensões, né? 3 do domínio e uma para a imagem. Então, vamos derivar ela em relação a R primeiro. Essa é bem tranquilo, né? Em vez de começar pela de dentro, eu vou começar pela de fora, porque, se vocês sabem, a derivada... Como vocês sabem, né? A derivada de ln é 1 sobre todo o argumento. Então, fica 3r mais 6s mais 9t, né? Isso é a derivada de fora. É 1 sobre, né? E a derivada de dentro em relação a r vai ser isso constante, isso é constante. A gente só vai ficar com menos 3r. E a derivada de 3r. E a derivada de 3r é o próprio 3, né? Então a gente multiplica, vamos multiplicar aqui dentro, 3.
E essa é a nossa derivada de h em relação a r. Vou fazer a derivação da função em relação a s também embaixo. E da mesma forma, a gente vai ter embaixo a nossa derivada do ln. Em cima, em relação a s, só fica o 6, né? Então, 6. E para t, de forma análoga, a gente vai ter 3r mais 6s mais 9t, tudo sobre 9, né? 9, que é 9t, né? Tá. O que eu vou fazer agora? Eu estou fazendo bem metodicamente isso aqui. Como vocês devem perceber, tipo, eu primeiro derivo, depois eu aplico o ponto. E agora o caso o ponto é 1, 1 e 1. Então eu vou ter... Em cima vai continuar sendo 3, né? Porque é constante. E embaixo eu vou ter 3 vezes 1, 3, né? Mais 6 vezes 1 também dá 6. E mais 9 vezes 1 dá 9 também, tá? Então, eu vou ter aqui a minha derivada da função em relação a r, no ponto 1, 1 e 1, vai ser 9 mais 6, 15, né? Mais 3 dá 18. 3 sobre 18. E 18 é múltiplo de 3, né? Eu consigo dividir por 3, então em cima vai ficar 1. Embaixo vai ficar 3, 6, 9, 6, né? Tá. Então essa é a nossa derivada da função em relação a r. E vou fazer a mesma coisa aqui para nossa derivada em relação a s. No ponto 1 e 1. Como a gente já sabe, embaixo vai dar 18, né? Então eu aplico 18 sobre 6. E também é múltiplo, né? De forma análoga, eu sei que aqui é 1 sobre 3. E a mesma coisa para essa. De t, no 1.1 e 1. 18 sobre 9. E essa aqui é bem mais fácil. 18 é metade de 9. É o dobro de 9, né? Então eu fico com 1 sobre 2. Beleza? Tá. Já conseguimos nossas derivadas. E aí já conseguimos elas no ponto. O que eu vou pesquisar agora? Eu vou atrás do nosso vetor unitário. Que era 4i mais 12j mais 6k. E como a gente viu no exercício anterior, vou tirar o módulo dela. Que vai ser 4 ao quadrado mais 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Dividindo, né? Tudo nosso vetor v. E assim eu consigo que o nosso vetor unitário vai ser... Esse aqui eu vou fazer na calculadora para a gente não perder tanto tempo. 4 ao quadrado, mais 12 quadrado, mais 6 quadrado. Tira a raiz. Então, eu sei que essa raiz vai dar 14. Então, minha primeira componente vai ser 4i sobre 14, mais 12j sobre 14, mais 6k sobre 14. Eu vou colocar o chapéuzinho só para dizer que são as componentes vetoriais. Sobre 14. E esse é o nosso vetor unitário. Então, para mim calcular a nossa derivada direcional da função h no ponto 1, 1 e 1, eu multiplico a primeira componente, que no caso é um sexto, com a primeira componente do vetor unitário, que é 4 sobre 14. Eu podia dividir ambos por 2 aqui, mas eu vou fazer direto, porque eu já comecei a escrever, né? Segunda derivada, com a segunda componente, 12 sobre 14, mais terceira componente, 1 sobre 2, vezes 6, que é a terceira componente do nosso vetor unitário, sobre 14. Se tivesse uma quarta componente, é a mesma coisa, a quarta derivada,
a derivada da quarta componente com o quarto componente do vetor, né? Só que no caso a gente não teve, então a gente foi só reescrever. Agora eu vou usar a calculadora de novo para a gente poder terminar o exercício. Então tem 1 sobre 6 vezes 4 sobre 14, mais 1 sobre 3, vezes 12 sobre 14, mais 1 sobre 2, vezes 6 sobre 14. Eu consigo esse número que é horrível. E eu vou ver se eu consigo fração. Tá. Então eu sei que minha derivada direcional em direção a u da função h no ponto 1, 1 e 1 é igual a 23 sobre 42. E esse é o resultado do nosso exercício. Inclusive, eu conferi agora que eu estava com o exercício aqui perto de mim. E é bem essa resposta mesmo. Então, tá. 16 minutos. Acho que eu já consigo. Vou fazer o exercício de 19. Acho que deu no tempo certinho. 19. O exercício 19 ele pede para a gente calcular a derivada direcional da função x e y da função x, y, raiz de x vezes y em direção, quer dizer, no ponto P, que é 2 e 8, em direção ao ponto Q, 5 e 4. Esse eu acho que eu vou começar a fazer de jeito diferente. Eu não vou fazer primeiro as derivadas da função, porque o exercício ele dá o ponto de interesse e a direção para outro ponto, né? Então, para mim conseguir o vetor unitário, que em todos os exercícios vou precisar de um vetor unitário para definir a direção, o que eu faço? Eu vou ter que achar um vetor por meio desses pontos, ou seja, o meu vetor vai ser a última componente, quer dizer, o último valor da primeira componente do último ponto, né? Menos a do primeiro ponto. Então, vai ser 5 menos 2 vezes i. Essa é a primeira componente do nosso vetor. Mais 4 menos 8, que é a nossa segunda componente do vetor. Vocês lembram disso de geometria analítica? A gente está bem unindo geometria analítica ao cálculo agora nessa aula. E o nosso vetor vai ser v igual 5 menos 2, 3, i, mais, na verdade, 4 menos 8 dá menos 4, né? Então eu vou colocar um menos 4j. E agora que eu tenho esse vetor, eu posso encontrar o nosso vetor unitário, que vai ser 3i menos 4j sobre raiz de 3 quadrado mais menos 4 ao quadrado. Isso nos dá, esse aqui é conhecido, né? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado dá 9 mais 14, 25. Raiz de 25 dá 5. Sempre lembrem, quando a gente tem um cateto 3 e outro cateto 4, até vou ver aqui, a gente vai ter a hipotenusa igual a 5. Então, tenho que o nosso primeira componente é 3 sobre 5, menos 4 sobre 5, j. Esse é o nosso vetor unitário. Opa. E agora, com isso, a gente já pode calcular nossas derivadas, né? E essa aqui é bem tranquila, né? Se eu calcular a derivada de x, da função em x, vai ser y, vou calcular primeiro a de dentro. Em relação a x, y é constante, então a derivada de dentro vai ficar o próprio y, né? E do de fora, lembra que a função raiz é a função com expoente 1/2, né? Então eu vou tomar o expoente 1/2
E a derivada disso vai ser a função com meio menos 1, né? Com expoente menos 1. Isso aqui, né? É o não que o já estou usando, vou, sei lá. M menos 1. Quando eu derivo isso, vai ficar mais 1, né? Fica M menos mais 1 sobre 2 menos 1, que é a mesma coisa que... fazer embaixo. Menos 1. 1 sobre 2, né? E a gente tem meio vezes raiz de m. Tudo sobre 1. Então, eu já tenho meio aqui. Então, o resto da nossa derivada vai ser xy dentro de uma raiz dividindo tudo, né? Beleza? Provavelmente vocês lembram, mas é porque eu disse que eu ia fazer detalhando tudo, né? Tá. E a derivada da função em relação a y? Mesma coisa. X é constante, cai para fora. X meio vai ficar raiz de x, y. Mesma coisa que a anterior, né? E se eu aplicar isso no ponto, f de x no ponto 2 e 8, eu tenho que y é 8, eu estou dividindo por 2, e estou dividindo por 2 vezes 8 é 16, raiz de 16 é 4, né? Então dá 1/4. E eu posso cortar esse 4 com esse 8, aqui dá 2, né? E esse 2 com esse 2 dá 1. Então eu tenho que a derivada da função em relação a x no ponto 2 e 8 é 1. Beleza? Bem tranquilo. E a derivada da função em relação a y no ponto 2 e 8, mesma coisa. O meu x é 2, né? Eu vou dividir por 2, dá 1 isso. E a gente vai ter 1 sobre a raiz de x e y. E a raiz de x e y é mesma coisa. 2 vezes 8 dá 16, raiz de 16 dá 4. Então eu tenho que minha derivada é 1/4. Beleza? Tá. Agora que a gente tem as derivadas nos pontos e o vetor unitário, para a gente encontrar a nossa derivada em direção a u da função f no ponto 2 e 8, a gente simplesmente substitui a primeira componente da derivada, nosso vetor gradiente, né? 1 vezes, que esse 1, né? 3 sobre 5, mais a segunda derivada, né? Que é 1/4 no ponto ali, né? E vezes menos 4 sobre 5. Esse 4 morre com esse 4. Então a gente vai ter 3 sobre 5 menos 1 sobre 5, que a gente vai obter a derivada no direção a u da função 2 e 8, vai ser 2 sobre 5. Tranquilo, né? 23 minutos. Eu vou parar e vou fazer mais um vídeo. O próximo vídeo vai ser bem tranquilo, então até daqui a pouco.